E aí, segundão? Tô de volta, tô de volta. Módulo 12 agora, é continuação do módulo 11. Na aula passada, nós falamos sobre pressão máxima de vapor. O que é pressão máxima de vapor? Eu disse para você que não é somente a variação de temperatura que faz com que uma substância passe do estado líquido para o estado gasoso, mas também a variação de pressão. Líquidos diferentes, que apresentam diferentes temperaturas de ebulição, apresentam diferentes pressões de vapor. É lógico, um evapora mais fácil, o outro evapora com mais dificuldade. Isso, evaporar mais fácil ou mais difícil, tem um nome, chama-se volatilidade. Tudo bem? Então tá. Dando continuidade, então, no módulo 12, falando então sobre propriedades coligativas das soluções. Então a gente vai pegar o módulo anterior e vamos nos relacionar com o módulo 12. Pensa comigo aqui, ó. Alguém alguma vez já fez um café? Pegou lá uma aguinha, tá a água fervendo e jogou uma colher de açúcar dentro dessa água fervendo. Se algum dia você fez isso, você percebeu que essa água que estava fervendo, ela parou de ferver. Pelo seguinte, vamos pensar comigo? É assim, se eu tenho um líquido puro e ele tem uma temperatura de fusão, uma temperatura de ebulição, ou seja, ele tem as suas propriedades físicas específicas. Perfeito? Ótimo. Quando eu acrescento um soluto a esse líquido, a esse solvente, esse soluto que eu acrescentei, ele vai influenciar nas propriedades físicas do solvente. Entendeu o raciocínio? Então é assim, ó. A água pura ferve aproximadamente a 100 graus Celsius. Se eu coloco um monte de sal ou um monte de açúcar ou qualquer coisa que dissolva nessa água, a temperatura de congelamento vai diminuir. Então não vai congelar mais a zero, vai congelar menos 1, menos 2, menos 3, dependendo da quantidade. E a temperatura de ebulição não vai ser mais 100 graus Celsius, vai ser 101, 102, 103, 104, dependendo da quantidade de partículas dissolvidas, entendeu? Tá, então tenta entender. O módulo 12 fala sobre propriedades coligativas, que nada mais é do que isso, a influência de um soluto às propriedades físicas do solvente. Então, são divididas em algumas. Por exemplo, a crioscopia. A palavra crio significa frio. Crioscopia nada mais é do que abaixar a temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto. Simples assim. É o lance da água. Então, eu tenho a água em volta do iceberg, para você ter uma ideia, mais gelada que o próprio iceberg. E isso ocorre devido à grande quantidade de sais dissolvidos. Então, a propriedade na qual um solvente diminui a sua temperatura de congelamento pela adição de um soluto chama-se crioscopia. Se eu adicionar esse soluto, seja sal, seja açúcar, seja alguma coisa que dissolva nessa água, a água não vai ter mais 100 graus Celsius. Então, se eu adicionei um soluto a essa água, que é o meu solvente, a temperatura de ebulição vai subir. Se subir a temperatura de ebulição, eu digo que ocorreu uma propriedade chamada de ebulioscopia, vem de ebulição. Então, ebulioscopia nada mais é do que o aumento da temperatura de ebulição promovido pela adição de um soluto não volátil. Entendeu o raciocínio? Super simples, tá? O que influencia é a quantidade de partículas. Então, tem uma pegadinha do malandro, tem um golpezinho. Funciona assim, ó. Um mol de sacarose, glicose, frutose, tudo mirado em ose. Um mol de glicose, quando em água, continua um mol de partículas. Ou seja, se eu colocar um mol de glicose, vai continuar um mol de glicose. 6 vezes 10 a 23 moléculas de glicose. Por que eu estou falando isso? Porque se eu colocar um mol de NaCl, que é o cloreto de sódio, em água ele ioniza. Ioniza não, né? Dissocia, que já é iônico. Quando eu coloco o NaCl na água e ele dissocia, eu tenho um mol de Na mais e um mol de Cl menos. Então eu tenho o dobro do número de partículas. Então, para cada mol de NaCl, eu tenho 2 mols de partículas, ou seja, 12 vezes 10 a 23 partículas nessa solução. Entendeu o raciocínio? Então, essa solução vai ter uma temperatura de ebulição mais alta e de congelamento mais baixa. Entendeu o raciocínio? Tem alguma coisa pipocando aqui? Espero que não seja o meu celular pifando novamente. Então, as propriedades coligativas nada mais são do que isso. A influência de um soluto na propriedade física do solvente. Aí entra uma terceira, chamada de tonometria ou tonoscopia. Funciona da seguinte maneira. Na aula anterior, no módulo 11, eu falava sobre a pressão máxima de vapor. A água dentro de uma panela de pressão entra em ebulição, libera vapores. Esses vapores influenciam, porque esses vapores
eles literalmente forçam a superfície do líquido. Pois bem, se eu coloco um soluto nessa água dentro da panela de pressão, ele dificulta a evaporação desse solvente. Então, se eu tenho água dentro de uma panela de pressão e coloco sal, ela vai demorar mais para entrar em ebulição, vai produzir menos vapor. Menos vapor, menor pressão de vapor. Então, para fechar, propriedade coligativa são as propriedades nas quais o soluto interfere nas características físicas do solvente. Crioscopia, coloco sal, temperatura de congelamento diminui da água. Ebulioscopia, pego a água, isso serve para outros solventes, tá? Mas é que esse raciocínio é bem simples. Pego a água, coloco sal, a temperatura de ebulição vai ficar mais alta. Pressão máxima de vapor. Se eu coloco um solvente, coloco sal na água, evapora menos, tem menos pressão de vapor. Então, são essas as propriedades coligativas. A última propriedade coligativa chama-se osmose ou osmometria, mas eu vou falar em outro momento, tudo bem? Gente, valeu, um abraço, até semana que vem. E vamos continuar nessa pegada, hein? Que tudo vai dar certo.